Palestra Pensamento e Vontade. Palestrante Ednildo Pereira Barreto. O pensamento é automatizado. Por exemplo, você pega o Evangelho segundo o Espiritismo e começa a ler. Aí vem os pensamentos. Você pensa na sua casa, no seu trabalho, na viagem que você quer fazer, nos seus problemas, etc. Aí alguém lhe pergunta, o que você acabou de ler? A maioria das pessoas não memorizaram o que leram. Você não conseguiu concentrar na sua leitura. A maioria das pessoas passa a vida toda aprisionada nos limites dos próprios pensamentos. Pensamento sem limite. O pensamento é necessário para a sobrevivência neste mundo. Nossa mente é um instrumento, é uma ferramenta, está ali para ser usada em diversas tarefas. Porém, precisamos ter cuidado, pois entre 80% a 90% dos nossos pensamentos são repetidos e inúteis, mas por conta da natureza deles, que são frequentemente negativos, esse descontrole faz mal para a nossa saúde. Observe a sua mente e verificará como isso é verdade. Esses pensamentos negativos causam uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício que simplesmente não temos mais opção de parar. O que é o pensamento? É a faculdade de pensar, refletir de forma lógica ou não. É a força criadora, construtora, que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas, que, juntamente com a vontade, são elementos que organizam e constroem nossos objetivos. Do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental, da vontade firme, vive no mundo íntimo do ser, exigindo os cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. No Evangelho, encontramos um roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade semelhante, transformação rumo aos planos mais altos. Toda criatura possui energia, a sua vontade que, ligada a seu potencial imaginativo, atua exteriormente, influenciando outras criaturas e ambientes distantes. O que é vontade? É a faculdade de querer, desejar, ter intenção, firmeza de ânimo, decisão, coragem, etc. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Quando colocamos o Evangelho segundo o Espiritismo como nosso guia, esse ajudará na nossa renovação interior, aproximando-nos do Criador. Para que isso se faça necessário, reeducarmos o nosso pensar, vigiando-o. Pensamento formando imagem. Vamos imaginar que temos um cachorrinho branco com pintas pretas, muito bonito em cima da mesa. Pensa e tenta ver o cachorrinho. Veja como ele é bonitinho. Alguém aí conseguiu ver o cachorrinho? Se você viu, é o poder do pensamento que se manifestou. O pensamento é o resultado de alguém que está a pensar. O homem pensa ideias e cabe à vontade dar direção a esses pensamentos e ao sentimento a função de dar as propriedades positivas ou negativas dessa energia mental. Quem pensa é o espírito, o cérebro é apenas o instrumento. Os pensamentos são materializados no mundo astral. Os nossos sentimentos irão dar as propriedades a esses pensamentos, e a nossa vontade vai dar a direção e o destino deles. Pensamento de amor terá uma coloração e vibração diferentes dos pensamentos de ódio. Vamos refletir um pouco.
O pensamento é meu ou eu sou do pensamento? Se é meu, eu faço com ele o que eu quero. Se o pensamento é meu patrão, ele faz com ele o que quiser. Porque se o pensamento é meu, eu posso mandar nele. Se o pensamento é meu patrão, eu não posso mandar nele. Fábrica do pensamento. Só para entendermos melhor. Vamos imaginar que temos uma fábrica que está constantemente trabalhando de dia e de noite. Você está dormindo, mas continua pensando. O seu pensamento não para. Toda fábrica tem um dono. Quem é o dono da fábrica do pensamento? Cada um tem sua própria fábrica, cada um com seu pensamento. Se toda fábrica tem um dono, quem será o dono da fábrica do pensamento? É o espírito. Como somos todos individuais, cada corpo tem seu espírito. Então, cada cérebro tem sua fábrica e seu dono. Toda fábrica grande tem um gerente que toma conta da fábrica. Quem é o gerente da minha fábrica do pensamento? É a vontade. Você está com vontade disso ou daquilo você faz. Se a fábrica é minha, o gerente é meu empregado. Só que está acontecendo uma coisa ruim na minha fábrica. O gerente está mandando mais do que eu. Eu não quero que ele faça determinado produto e ele faz. Eu não quero que ele mude o produto, mas ele muda o produto. O dono fala para o gerente, não faça assim. Ele fala, eu faço sim. Vamos pensar, qual é o produto que sai da minha fábrica? Toda fábrica tem uma matéria-prima para produzir. O produto da nossa fábrica é o pensamento. E existe uma matéria-prima que entra na fábrica para sair em forma de pensamento. Qual será a matéria-prima? É a ideia? É a emoção? Primeiro a ideia transforma no produto. Aí vem a emoção. Então, pensando na minha fábrica do pensamento, preciso melhorar minha matéria-prima, que são as ideias e as emoções. Só para exemplificar, Chico Xavier disse, eu não posso evitar que um pássaro pousa na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça ninho na minha cabeça. Quando pensamos alguma coisa ruim, colocamos a emoção e soltamos no espaço. Esses pensamentos saem vagando como onda de rádio, até encontrar alguém que está sintonizado na mesma frequência. Acontece a mesma coisa quando pensamos alguma coisa boa. Os habitantes da Terra emitem pensamentos maus e alimentam os espíritos maus, pois a Terra está cheia deles. Um pensamento de raiva, antes que esse pensamento saia de você, primeiro ele vai impregnar você com suas emoções de raiva e vai percorrer todo o seu corpo. Somente depois desse pensamento vai para a pessoa que você está desejando a maldade. Ou para alguém que está sintonizado na mesma frequência, ou seja, na sua frequência. Se o pensamento é bom, acontece a mesma coisa, porém, você vai se sentir leve e em paz. Veja como é fácil você transportar seu pensamento. Você pensa na sua casa, aí você vai lá em pensamento. Você pode até viajar em pensamento. Se é em algum lugar que você já foi, você pode reviver tudo novamente. E se é um lugar que você não conhece, você cria suas próprias imagens e trajetos. Tudo isso em questão de segundo. É muito rápido. Os nossos pensamentos nos causam sensações agradáveis ou desagradáveis, dependendo do teor desses pensamentos. O espelho da vida. Quando pensamos, nos estamos exercitando muitas vezes a vontade que gerencia o nosso ser, administrando todos os setores da ação mental, mostrando a necessidade de vigiar, trabalhar, o que nos leva à necessidade constante de melhorar sobre o que buscamos com os nossos pensamentos. Nós aprendemos tanto na doutrina espírita, quanto nos estudos das ciências tradicionais, que tudo está em tudo. Existe uma interdependência de tudo na natureza. Por isso,
a nossa vida está, sem dúvida, intimamente ligada e guiada pelos nossos pensamentos, necessitando-nos separar o joio do trigo dos nossos pensamentos. O processo de instrução e educação torna, assim, primordial dentro da evolução do ato do bem pensar. A fé, a instrução e a educação nos mostra como são importantes para relacionar o nosso modo de vida com os nossos pensamentos. Como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, para encontrarmos o bem e assimilar a luz, não basta só admitir a fé, mas buscá-la na perseverança e fervor. Os nossos pensamentos diários nos levam a hábitos que, por sua vez, nos levam a algum tipo de rotina e muitas vezes não percebemos o valor positivo ou negativo desses hábitos, até mesmo dessa rotina. Assim sendo, emoções, pensamentos e atos são os elementos que nos induzem a novos comportamentos, seja eles construtivos ou não, mostrando como existe uma estreita relação entre o ato de pensar e a ação correspondente a esse pensamento. Em certo momento da nossa vida, criamos alguns pensamentos que ficam tão enraizados em nós, que temos a necessidade e o dever de parar, recomeçar, pois temos uma responsabilidade perante a vida. O importante para todos nós é reagir, saindo desse sentimento que não vai somar em nada em nossa vida, a não ser o desequilíbrio. Outro ponto a ser abordado do pensamento está dentro dos princípios doutrinários espírita, onde percebemos como os espíritos têm a capacidade de penetrar em nossos pensamentos, conforme a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que nos dirigem. Vivemos rodeados de pensamentos, vibrações, energia de todo tipo, a influenciar bem ou mal a nossa existência. Portanto, como é significativo o ato de pensar e seus reflexos em nossa existência? Jesus Cristo disse: orai e vigia. Orar é sem dúvida uma benção que nos ajuda a equilibrar nossos pensamentos. O ato de vigiar é o pensamento policiando o pensamento para apenas gerar atos positivos em nossas vidas. Pensamentos discordantes com a nossa vida são pensamentos que nos levam ao desequilíbrio. Só pode ser interessante aos espíritos que atraem para tal situação. Portanto, tem uma necessidade de bem pensar, bem falar, bem agir, para gerar saúde e atrair espíritos bons ao nosso lado. Um repórter ficou impressionado quando fez a seguinte pergunta ao líder indiano Mahatma Gandhi: você, ao dirigir a grandes multidões, não consulta anotações. Como você faz isso? Ele respondeu: nós, pessoas comuns, pensamos uma coisa, dizemos outras e fazemos uma terceira. Para Mahatma Gandhi, são tudo as mesmas coisas. Em outra oportunidade, Mahatma Gandhi, nos leva a refletir quando nos diz que as doenças são resultado não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos fixados em problemas, lamentações e comportamento inadequado está provado até no ciclo da medicina que pensamentos desequilibrados acarretam problemas psicossomáticos e, por fim, reflete na nossa saúde física. Assim, Emmanuel foi muito feliz quando colocando o título do livro como Pensamento e Vida. O ato de pensar tem reflexo direto na nossa vida. Pensamento como energia mental. A base de toda manifestação psíquica está na mente da criatura. A mente, por sua vez, é o espelho da vida em toda parte e necessita apenas ser lapidada, educada,
para que atinja a magnificência da luz. Sendo espelho da vida, a mente gera força do pensamento, que movimenta tudo, criando e transformando, destruindo e refazendo, tudo através do pensamento. Isso porque em todos os domínios do universo vibra a influência recíproca, vai e vem o tempo todo. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos, dependendo da faixa vibratória que sintonizamos provisoriamente. O reflexo mental de cada ser reside no alicerce da vida. Esse reflexo mental limita a emoção. A ideia determina a atitude. A atitude e a palavra dirigem as ações, que geram manifestações, que por sua vez, se não controlada, gera válvula de destruição. E se controlada, serve de alavancas positivas para a nossa existência. Pensamentos negativos atraem coisas ruins. Pensamentos positivos atraem coisas boas. Pense nisso. Edinildo Pereira Barreto, 22 de abril de 2019. Muito obrigado.